Capítulo 3. Fabricando consenso. Manufacturing Consent na era digital. A propaganda é para a democracia o que a violência é para o totalitarismo. Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. Introdução. O consenso como produto manufaturado. A democracia moderna pressupõe que o consentimento dos governados emerge naturalmente através de debates racionais e participação cívica informada. Esta pressuposição, embora normativamente desejável, não corresponde aos mecanismos reais através dos quais o consenso político é produzido nas sociedades contemporâneas. Em 1928, Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud e pioneiro das relações públicas, publicou Propaganda, obra que documentava técnicas sistemáticas para o que denominou engenharia do consentimento. Bernays não estava propondo teoria especulativa, mas descrevendo métodos já utilizados por corporações e governos desde 1915. Sua tese central era simultaneamente simples e perturbadora. O consentimento dos governados deve ser manufaturado, não conquistado através de debate racional ou merecido através de bom governo, mas produzido industrialmente como qualquer mercadoria. A sociedade do espetáculo, análise debordiana. A substituição da realidade por representações Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, 1967, identificou uma transformação fundamental nas sociedades industriais avançadas. A realidade vivida havia sido progressivamente substituída por representações mediadas da realidade. Não experienciamos mais eventos diretamente, mas através de imagens, narrativas e performances cuidadosamente construídas. Tipologia do espetáculo. Debord identificou 3 modalidades evolutivas do espetáculo. 1. Espetáculo concentrado, sistemas totalitários. Centralização narrativa em torno de uma autoridade única, propaganda direta e explicitamente ideológica. Eliminação física ou supressão brutal da oposição. 2. Espetáculo difuso, capitalismo liberal. Proliferação de múltiplas marcas e opções aparentes, ilusão de escolha dentro de parâmetros sistêmicos pré-estabelecidos. Absorção e comercialização da oposição. 3. Espetáculo integrado, democracia contemporânea. Síntese das características concentradas e difusas. Narrativas aparentemente diversas convergindo para conclusões similares. Algoritmização da oposição, dissidência controlada e direcionada. A performance democrática. No espetáculo democrático integrado, observamos dinâmicas onde processos eleitorais são estruturados como entretenimento televisivo. Candidatos funcionam como atores interpretando personas públicas. Debates seguem formatos e temas pré-aprovados por mediadores. Cidadãos acreditam participar do processo político quando funcionam primariamente como audiência. Esta não é crítica moralista, mas análise fenomenológica. Você vota, mas o roteiro fundamental já foi estabelecido por instâncias que não estão na cédula eleitoral. Precedentes históricos. A Guerra Fria como laboratório Operação Mockingbird, engenharia narrativa documental. Entre 1950 a 1970, a CIA implementou um programa sistemático de infiltração jornalística, denominado Operação Mockingbird. Os objetivos eram explícitos: moldar cobertura noticiosa através do recrutamento de jornalistas em veículos mainstream. Metodologia documentada: recrutamento de jornalistas e editores em posições-chave. Plantio de histórias fabricadas ou enviesadas.
bloqueio editorial de narrativas inconvenientes para interesses governamentais, criação de consenso jornalístico artificial sobre eventos internacionais. Resultado mensurável. Durante décadas, a imprensa americana independente reproduziu com mínimo questionamento crítico versões oficiais de eventos geopolíticos complexos. Questão metodológica relevante. Se tais operações foram implementadas sistematicamente no passado, quais evidências suportam a pressuposição de que cessaram completamente? Congresso pela Liberdade Cultural, Soft Power Intelectual. Entre 1950 a 1967, o Congresso pela Liberdade Cultural promoveu arte, literatura e filosofia antitotalitária globalmente, financiando festivais culturais, revistas intelectuais, bolsas acadêmicas e congressos universitários. Descoberta em 1967. A organização era inteiramente financiada pela CIA através de fundações de fachada. Padrão identificado. Instituições aparentemente neutras e independentes podem funcionar como vetores de influência cultural e intelectual, moldando clima de opinião através de seleção e promoção narrativa. A técnica da janela de Overton. Desenvolvida durante a Guerra Fria, esta metodologia desloca gradualmente os limites do debate público, aceitável, através de progressão sistemática. Estágio 1. Impensável. Estágio 2. Radical. Estágio 3. Aceitável. Estágio 4. Sensato. Estágio 5. Popular. Estágio 6. Política pública. Exemplo histórico verificável. Vigilância eletrônica em massa transitou de impensável, anos 1950, para política pública, pós-2001, seguindo precisamente esta progressão, através de mudanças graduais na percepção pública sobre privacidade versus segurança. ONGs e a revolução silenciosa do soft power, o fenômeno das organizações não governamentais. Após 1945, emergiu um fenômeno organizacional novo. Entidades formalmente não governamentais, que operam como braços não oficiais de estados e corporações, permitindo influência internacional com negação plausível de responsabilidade oficial. Padrão operacional, identificável, fase 1, estabelecimento. Financiamento através de fundações filantrópicas. Liderança composta por ex-funcionários governamentais ou corporativos. Foco declarado em direitos humanos, democracia ou desenvolvimento. Fase 2. Legitimação. Trabalho genuíno em causas populares para estabelecer credibilidade, cobertura midiática favorável e reconhecimento internacional. Construção de rede de contatos locais e internacionais. Fase 3. Instrumentalização. Mudança gradual de foco para objetivos geopolíticos. Alinhamento com interesses estatais ou corporativos específicos. Operações de mudança de regime disfarçadas como ativismo cívico. Padrões documentados. Análise estrutural. Padrão A. ONG promove democracia em país com recursos estratégicos. Mudança de regime. Recursos tornam-se acessíveis para corporações específicas. Padrão B. ONG defende direitos humanos em estado rival, instabilidade interna, redução da capacidade geopolítica rival. Padrão C. ONG combate corrupção em governo independente, deslegitimação de lideranças, ascensão de candidatos alinhados. Observação importante. Não se questiona aqui se estas organizações realizam trabalho genuíno. Muitas realizam. A questão analítica é se também servem, consciente ou inconscientemente, agendas não declaradas. A democratização digital da propaganda, revolução algorítmica. Propaganda personalizada. Transição paradigmática. Modelo tradicional. Uma narrativa uniforme para toda a população. Modelo contemporâneo.
milhões de narrativas microdirecionadas para perfis psicológicos específicos, descobertas das plataformas digitais, capacidade de mapear vulnerabilidades psicológicas individuais através de dados comportamentais, apresentação de informações que confirmam preconceitos pré-existentes, confirmation bias, indução da ilusão de chegada independente a conclusões pré-determinadas, manipulação sutil para que indivíduos defendam posições que não necessariamente refletem seus interesses genuínos, arquitetura de escolhas, a técnica do nudging, definição, estruturação do ambiente de decisão que influencia escolhas sem eliminar formalmente opções disponíveis. Exemplo básico: cafeteria posiciona saladas ao nível dos olhos e doces em prateleiras inferiores. Consumidores escolhem livremente saladas. Aplicação complexa. Algoritmos de recomendação apresentam informações que geram reações emocionais específicas, conduzindo usuários a escolher se informar sobre temas que direcionam para conclusões pré-estabelecidas. Resultado psicológico. Indivíduos mantêm convicção de que suas opiniões resultam de análise racional independente, quando na realidade são produtos de arquitetura informacional cuidadosamente construída. A normalização do controle narrativo. O sistema de funcionários obedientes. Inspirando-nos na análise de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, observamos que sistemas de controle narrativo não dependem de conspiradores malignos, mas de profissionais competentes executando suas funções sem questionar implicações sistêmicas. Os agentes involuntários da era digital. No ecossistema de informação contemporâneo, identificamos diversos funcionários obedientes. Desenvolvedores de algoritmos que otimizam engagement, métricas técnicas. Editores de conteúdo que seguem guidelines editoriais, padrões profissionais. Moderadores de plataforma que aplicam políticas de uso, conformidade regulatória. Analistas de dados que segmentam audiências, eficácia publicitária. Cada profissional executa sua função competentemente, mas o resultado coletivo produz um aparato de moldagem opinativa sem precedentes históricos. Bitcoin como resistência narrativa. Características antinarrativas. Bitcoin possui qualidades que o tornam resistente à manipulação narrativa. Código-fonte público e auditável. Impossibilidade de funcionalidade oculta. Blockchain como registro histórico imutável. Impossibilidade de revisão histórica. Funcionamento baseado em matemática e criptografia. Indiferença a campanhas de relações públicas. Operação descentralizada. Ausência de porta-voz oficial ou narrativa central. O despertar epistemológico involuntário. Quando indivíduos estudam Bitcoin sistematicamente, frequentemente experimentam progressão cognitiva. 1. Aprendizado sobre sistemas monetários. Questionamento sobre moeda fiduciária atual. 2. Compreensão de descentralização. Questionamento sobre estruturas centralizadas. 3. Experiência de transparência. Questionamento sobre opacidade institucional. 4. Prática de soberania individual. Questionamento sobre dependência sistêmica. 5. Conexão com comunidades pensantes. Questionamento sobre consensos artificiais. Resultado observável. Desenvolvimento de resistência aumentada à manufatura de consentimento através de múltiplos vetores. As 3 camadas da realidade contemporânea. Estratificação epistemológica. Camada 1. Realidade física. Eventos que realmente ocorrem no mundo material. Dados brutos, fatos verificáveis, fenômenos mensuráveis, acessível apenas através de investigação direta e metodologia rigorosa. Camada 2. Realidade narrativa, interpretações, contextualizações e significações dos eventos, seleção editorial,
enquadramento e construção de sentido, controlada por agentes com capacidade de produção e distribuição narrativa. Camada 3. Realidade algorítmica. Modalidades através das quais narrativas específicas chegam a indivíduos específicos. Filtros, rankings, recomendações e personalização de conteúdo, controlada por entidades que programam e operam algoritmos de distribuição. Observação crítica. A maioria dos indivíduos vive predominantemente na camada 3, acreditando ter acesso direto à camada 1. Aplicações práticas. Desenvolvendo consciência narrativa. Exercícios de análise crítica 1. Análise espetacular pessoal. Durante uma semana, documente quando você está assistindo política versus participando dela. Quantas de suas opiniões derivam de experiência direta versus consumo de narrativas mediadas? Segundo, arqueologia do consenso. Selecione uma opinião que considera óbvia sobre tema político ou econômico. Investigue. Quem primeiro promoveu esta ideia? Quando se tornou senso comum? Quem se beneficia de sua aceitação generalizada? 3. Detox algorítmico. Por 30 dias, consuma informação exclusivamente de fontes primárias, documentos oficiais, dados brutos, registros blockchain. Observe alterações em suas perspectivas quando intermediários narrativos são eliminados. Quarta teste da janela de Overton. Identifique 3 ideias que eram impensáveis em sua juventude e agora constituem política pública. Analise se a transição foi orgânica ou resultado de engenharia deliberada. Reflexões complementares à performance do consenso. Questão para reflexão. Em quantas de suas opiniões políticas você pode identificar o momento exato em que as formou através de análise independente, versus o momento em que as absorveu através de exposição repetida a narrativas específicas? Identificação de financiamento. Exercício investigativo. Para qualquer fonte de informação que você consome regularmente, trace as fontes de financiamento até suas origens últimas. Que interesses são servidos pela existência e operação desta fonte? Consciência algorítmica. Experimento. Compare as notícias e opiniões que você encontra naturalmente, através de algoritmos, com aquelas que você procura deliberadamente através de busca direta. Observe as diferenças sistemáticas. Bitcoin como exercício epistemológico, prática intelectual. Estude Bitcoin não como oportunidade financeira, mas como exercício de pensamento independente sobre sistemas. Observe como questionar aspectos do sistema monetário conduz ao questionamento de outros sistemas institucionais. Conclusão. O imperativo da consciência narrativa. A pergunta fundamental não é se narrativas são manipuladas. Evidências históricas e contemporâneas demonstram que são. A pergunta é: como desenvolver capacidade de distinguir entre narrativas que servem seus interesses genuínos versus aquelas que servem interesses alheios, apresentados como seus? A manufatura do consentimento só funciona enquanto permanece invisível. Como o ar que respiramos, essencial para o funcionamento do sistema, mas raramente objeto de atenção consciente. O desenvolvimento de consciência narrativa não constitui paranoia ou teoria conspiratória, mas competência epistemológica básica para navegação em sociedades mediadas por tecnologias de informação. Se ao concluir este capítulo você mantém convicção de que todas suas opiniões são inteiramente autodeterminadas, talvez seja apropriado realizar uma auditoria intelectual. Se desenvolveu ceticismo sobre tudo, incluindo este texto, você está desenvolvendo exatamente a capacidade crítica necessária. Ceticismo metodológico constitui o antídoto universal para a manipulação